Olá pessoal, aqui é o professor Luciano Trindade, tudo bem com vocês? Enviei um texto para vocês darem uma lida, a apresentação que eu gostaria de comentar com vocês hoje. Então, espero que vocês tenham lido, espero que as dúvidas tenham aparecido, vocês me enviaram algumas delas, vou comentá-las. E vamos lá, vamos ver o objetivo da nossa conversa hoje. É fazer alguns comentários em cima dessa apresentação que vocês já leram e esclarecer eventuais dúvidas que tenham surgido, tá bom? Então, vamos dar uma olhada na nossa apresentação que está aí. Vamos passar para o primeiro slide. Introdução à administração e às organizações. Então, o objetivo desse conteúdo é falar um pouco sobre as organizações e a administração, o processo de administração, as áreas funcionais da organização, as habilidades do administrador e o estilo brasileiro de administrar. Será que o Brasil tem um estilo diferente dos outros países? Então, para começar essa conversa, eu apresento para vocês alguns conceitos. Que conceitos são esses? Conceito de organização. São grupos estruturados de pessoas que se juntam para alcançar objetivos comuns. Então pode ser uma organização governamental, que tem o objetivo de trazer o bem-estar social para a população. Pode ser uma organização com objetivo lucrativo, uma organização empresarial. Pode ser uma organização da sociedade civil, uma associação, um condomínio, o que o pessoal costuma chamar de ONG. E aí, para que surgem as organizações? Elas surgem sempre como resposta à necessidade dos indivíduos de alcançar determinado objetivo, determinadas metas que isoladamente elas não conseguiriam atingir. Então a pessoa sozinha não conseguiria atingir, então ela precisa formar um conjunto de recursos para atingir esse objetivo. E em função da complexidade ser maior, e da variedade de tarefas ser maior do que uma pessoa conseguiria tocar sozinha, ela se configura como uma organização jurídica, como uma pessoa jurídica, enfim, a organização. E essas organizações elas podem ser de diversas configurações. Por exemplo, organizações formais. O exército é uma organização formal. Uma empresa é uma organização formal. Uma escola é uma organização formal. E existem as organizações informais. Grupos de amigos, por exemplo, para jogar um futebol no final de semana, é uma organização. As pessoas se organizam de forma coletiva, não existe nenhuma personalidade jurídica formada, mas elas são coletivo com um objetivo comum. Bom, dito isso, a gente precisa falar um pouco a respeito das características das organizações. Uma organização é uma entidade que possui um propósito e é composta por pessoas ou membros e tem uma estrutura organizacional. Então, espero que nesse ponto esteja claro para vocês o que é uma organização, o que diferencia um conjunto organizado de pessoas com um objetivo comum de qualquer outra coisa. No caso da nossa disciplina, a gente vem ocupando a nossa atenção para um tipo específico de organização, que são as empresas, as organizações com objetivo lucrativo, de mais-valia. As empresas, então, se distinguem das demais porque elas seguem a lógica do mercado. Então elas observam o ambiente externo, observam os concorrentes, observam as forças macroeconômicas que estão influenciando aquela organização e são condicionadas, então, portanto, às variáveis desse ambiente. Muitas vezes a empresa tem que lidar, por exemplo, com uma crise econômica ou tem que lidar com uma nova lei que regula o setor onde a empresa está. Então, olha lá, empresas, organizações,
atuam segundo a lógica do mercado, as leis do mercado, são condicionadas às variáveis do ambiente, tanto interno, dentro da empresa, quanto fora da organização, o ambiente externo, setorial ou macroambiente, né? Bom, as empresas não procuram apenas a satisfação das necessidades dos seus clientes, mas também de seus trabalhadores e administradores, do Estado, fornecedores, necessitando gerar excedente ou lucro que permita remunerar os seus proprietários ou acionistas, bem como investir na sua autossustentação. Então, as organizações, em teoria, elas servem para atender todos os stakeholders, né, todas as partes envolvidas daquela organização. Então, envolve os seus fornecedores, envolve os seus clientes, envolve os colaboradores, envolve os sócios da empresa, ou os acionistas, que são os donos da empresa. Todos são entes que estão envoltos, né, nesse ambiente organizacional. E, obviamente, as empresas têm que atender às necessidades desses sócios, dos trabalhadores, né? Porque se não está valendo a pena para o trabalhador estar na organização, o que ele faz? Ele pede a conta, né? Se não está valendo a pena manter a organização para um sócio, para o dono da empresa, o que ele faz? Ele encerra as operações da empresa, fecha a empresa. Então, é assim que funciona a dinâmica da organização, né? E a administração é um processo que consiste em coordenar esses elementos. Vamos ver aqui. A administração é um processo que consiste na coordenação do trabalho dos membros da organização, na alocação dos recursos organizacionais para alcançar os objetivos estabelecidos de uma forma eficaz e eficiente. E aí, eu espero que vocês tenham tido a curiosidade de buscar o conceito de eficaz e o conceito de eficiente, né? Não basta a empresa atingir um determinado objetivo se ela não utilizar o mínimo de recursos possíveis, né? Então, por exemplo, eu vou construir um carro eu mesmo, né? Eu posso construir um carro eu mesmo? Posso. Só que eu vou demorar quanto tempo para construir esse carro, né? E quantos recursos eu vou utilizar? Provavelmente eu vou errar muito ao fazer esse carro, né? Então, eu não vou minimizar a quantidade de recursos para fazer o carro. Ou seja, eu vou fazer um carro ineficiente, porque ele não fiz ele da forma mais econômica possível, né? Então, vamos botar o conceito aqui para isso ficar claro para vocês. Olha lá. Então, a eficiência é a capacidade de realização das atividades da organização, minimizando a utilização dos recursos, ou seja, a capacidade de desempenhar corretamente as tarefas. A eficácia, por outro lado, é a capacidade de realizar as atividades de modo a alcançar os objetivos estabelecidos. Então, vamos supor que eu vou fazer um carro usando uma latinha de alumínio. Eu vou fazer um carrinho, não sei, talvez eu não consiga fazer um carrinho. Então eu vou ser ineficaz. Eu não consegui chegar no meu objetivo. Então o conceito ligado à administração é que a empresa tem que ser eficiente e eficaz. Ou seja, ela tem que ser eficaz, atingir o seu objetivo, mas tem que ser eficiente. Usar o mínimo de recursos possível. Para quê? Para maximizar a rentabilidade da empresa. Se eu fizer o meu objetivo gastando demais, provavelmente eu vou ter prejuízo e a empresa não vai ser sustentável. Bom, então as organizações de administração, né? Então a administração nas organizações é um processo sistêmico. A empresa é um sistema, ela lida internamente com vários componentes e relaciona-se com os componentes que estão fora do ambiente externo, coordena esses recursos, né? Faz com que essas partes independentes elas se articulem,
ela é eficiente, usa o mínimo de recursos possível para chegar ao seu objetivo, realizar a sua atividade, ser eficaz, né? E os conceitos de eficiência e eficácia estão correlacionados. Não adianta eu fazer gastando demais e não adianta eu não gastar e não fazer, por exemplo. Bom, então a conclusão que a gente chega utilizando esses dois conceitos é que sem eficácia e eficiência a empresa é inútil, porque ela não consegue realizar o seu propósito. Por outro lado, é fácil ser eficaz quando se é ineficiente. Eu faço as coisas gastando demais. E aí eu falo em gasto não só de dinheiro, né? Gasto de pessoas, eu uso pessoas demais para fazer, ou eu uso equipamentos demais para fazer, ou eu utilizo uma área grande demais para fazer, né? Todos os recursos da empresa eu tenho que ser eficiente e eficaz. Uma administração de sucesso, então, consiste em obter simultaneamente esses dois elementos. Atingir os meus objetivos com o menor uso de recursos possível, com o menor número de pessoas, com o menor número de equipamentos, com o menor uso gasto de internet ou de dinheiro, enfim. Né? É o famoso fazer mais com menos. Né? E aí, para concluir, a gente pode dizer que a administração é necessária em todos os tipos de atividades organizadas, desde famílias, clubes, pequenas empresas, né? Em todo lugar a gente emprega a administração. Daí a gente fala da figura do administrador. Né? Anteriormente, você viu o vídeo do Steve Jobs. Ou você certamente conhece outros grandes empresários, né? Existe uma série deles. A gente selecionou o Steve Jobs, que é um cara ligado com tecnologia, e foi oportuno falar dele porque ele se tornou um ícone conhecido mundialmente, até fora dos círculos empresariais. Né? E aí, o que o Steve Jobs ele fazia na década de 70? Ele montava computadores quase como de forma artesanal. Né? Por quê? Ele queria que as pessoas utilizassem o computador no seu dia a dia. E ele vendeu essa ideia, né, de uma forma tal que as pessoas passaram a ter interesse por computadores, porque até então o computador era era um equipamento que era de interesse de técnicos. Né? E ele quis levar a ideia de que o computador era um objeto que a pessoa poderia ter em casa para fazer qualquer coisa. Né? Seja para calcular o orçamento doméstico, seja para escrever uma carta. E a gente está falando numa época que nem internet tinha. Né? Televisão era assim, só TV aberta. Então até o acesso à informação era mais complicado do que hoje. E ele conseguiu fazer com que as pessoas gostassem da tecnologia e quisessem adquirir aquela tecnologia para si. Então, veja, essa postura do Steve Jobs foi fundamental para que a empresa dele prosperasse. Por quê? Ele conseguiu fazer com que o cliente, né, desejasse os produtos produzidos pela empresa. E, obviamente, que ele utilizou os recursos de forma ótima, de forma que o computador ele fosse acessível para aquelas pessoas. Então a relação custo-benefício para o consumo era positiva para aquela empresa, e aí ele lançou o Apple II, o Apple II Plus, depois o Macintosh, depois o iPhone, o iPod, todos os i que a gente conhece. O que o Steve Jobs tem de administrador, além do excelente técnico que ele era? Vamos ver as características dos administradores. Né? São membros que têm como função guiar as organizações de forma a alcançar seu propósito. E a Apple efetivamente alcançou esse propósito de tornar a tecnologia popular. Decidem onde e como aplicar os recursos da organização de forma a assegurar que atinge seus objetivos.
os recursos são limitados. Até por aquela questão da eficiência que a gente comentou um pouquinho atrás. Aonde eu uso esses recursos? Poxa, eu tenho R$1.000, eu compro um novo equipamento, eu coloco esse dinheiro em propaganda, eu contrato um novo empregado que vai me ajudar com alguma coisa. Então, nesse universo de recursos limitados, alguém tem que decidir o que eu faço. E aí entra o papel do administrador. Decidem onde e como aplicar os recursos, de forma a assegurar que esta atinge os seus objetivos. Coordenam as atividades, né? Coordenam as outras pessoas, coordenam os recursos que estão disponíveis e aí a gente chega à conclusão que todas as organizações têm administradores, mesmo que eles não saibam que são administradores. Bom, então o administrador é a pessoa responsável pelo desempenho dos membros de um grupo. O administrador tem uma autoridade formal para gerenciar os recursos da organização, mesmo que seja necessária a aprovação de outros. Então alguém foi contratado, né, para ser o gestor da área de vendas. Então ele vai ter o poder de decisão, por exemplo, de escolher em qual área, em qual região ele vai trabalhar as vendas, se ele vai vender pessoalmente, se ele vai vender por telefone, se ele vai vender por internet. Então, essas tomadas de decisão, essa responsabilidade, né, por definir os processos da organização e a forma de gerir esses recursos, é uma competência do administrador. Então, os administradores, né, dentro desse conceito que a administração é universal, elas acabam sendo influenciadas pelas culturas de todo mundo, né? Tem administrador aqui, tem administrador na China. Mais para frente a gente vai falar aí de um conceito chamado toyotismo, o jeito japonês de administrar, né? Então, a gente, enquanto gestor, enquanto tomador de decisão nas organizações, a gente influencia esse nosso pequeno universo, esse microcosmo que é a empresa, e é influenciado pelo ambiente, inclusive nos estilos de gestão. E por que então, se a gente fosse falar assim, pergunta de prova, né, pergunta de concurso público, por que a administração é importante? A gente chegaria em 3, né, grandes possibilidades. Primeiro, a gente tem que alcançar os objetivos organizacionais. Segundo, a gente tem que equilibrar objetivos conflitantes. O que são objetivos conflitantes? Vamos pegar 2 gestores, o gestor do marketing e o gestor de vendas. O gestor de vendas quer vender. Como é a forma mais fácil de eu vender um produto? Aumentando ou abaixando o preço? Abaixando o preço. Quanto mais baixo o preço, mais eu vendo. Porque as pessoas veem vantagem em comprar e adquirem um determinado produto ou serviço. Contudo, se eu vejo um produto barato demais, se você está indo para a escola, para a sua faculdade, e no caminho você vê alguém vendendo lá um doce de uma marca famosa por um preço muito barato, R$1, R$2, você compra. De repente você até compra, mas se estiver muito barato você até desconfia. Fala, como é que o produto está tão barato? Né? Será que caiu do caminhão? Então, quando você vende um produto muito barato, no psique da pessoa, na mente da pessoa, fala assim, esse produto não tem qualidade para ser tão barato assim. Então, o cara do marketing às vezes quer posicionar o produto falando, olha, eu quero que a pessoa veja que o produto é bom. Se eu colocar o preço muito baixo, ele vai achar que é uma porcaria. E o cara de vendas quer colocar o preço lá embaixo porque ele quer vender muito. Quem que vai ganhar essa discussão? O gestor de marketing ou o gestor de vendas? É aí que o administrador, o diretor da empresa vai tomar decisão. Fala assim, o preço é esse. E aí vai decidir os conflitos da gestão da organização. E finalmente, para conseguir eficiência e eficácia. Fazer mais com menos para aumentar o lucro da empresa. Né? E obviamente que quanto maior o lucro, mais os sócios ficam contentes. Né? Muito bem.
Dito isso, os níveis da organização. Né? Se fala muito em estratégia. Olha, as pessoas têm que ser estratégia. O que é estratégia? Né? Estratégia vem do grego estratego, do inglês strategy. Estratégia é as elucubrações que nós fazemos, as reflexões que fazemos, as tomadas de decisão que nós fazemos, enfim, os mecanismos que nós utilizamos para atingir um determinado objetivo. Né? E a gente usa estratégia na nossa vida. Por exemplo, quando eu pego e vou de um lugar a outro e eu não quero pegar trânsito, daí eu pego meu celular e uso um aplicativo de GPS para ver onde tem trânsito, para encontrar o caminho mais curto, eu estou usando uma estratégia para chegar ao meu destino num menor espaço de tempo. As estratégias, elas existem na organização. Por quê? A organização quer chegar em determinado lugar. Normalmente quem decide isso é o dono da empresa. Numa empresa que tem muitos donos, uma empresa de capital aberto, que tem ações na bolsa, quem vai decidir vão ser os gestores, né, colocados na direção da empresa pelo conselho dos acionistas. Ou no caso de uma empresa menor, os próprios sócios, eles ficam lá na gestão da organização. Esse pessoal que fica decidindo para onde a empresa vai, que está pensando no futuro da empresa e nas ações mais abrangentes que envolvem a empresa toda, são os que estão no nível estratégico. Quem está na outra ponta, por outro lado, é aquele que está na base da pirâmide, é a pessoa que vai fazer a execução. Né? A pessoa chega e vai trabalhar, vai executar uma atividade. Ele não exerce liderança, ele está no nível operacional, ele está no nível da execução, ele está fazendo as tarefas mais simples, está no dia a dia da empresa. A atendente que atende o telefone, fala, empresa, bom dia, boa tarde, boa noite, operacional. Ela não tem liderados, ela tem um nível de decisão muito baixo, provavelmente quase nenhum. Né? Ela não tem subordinados e a tarefa dela é executar. Ela não lidera, né? Ela conduz alguma tarefa meramente. Então, o pessoal que está em execução, operacional. O pessoal que está pensando no futuro da empresa, na empresa como um todo, estratégico. Quem está no meio dessas duas pontas, o nível tático. O que faz o nível tático? Vai pegar e vai tentar transformar as estratégias em ações. Então, o gerente, por exemplo, é um sujeito tático. Por quê? Chega o dono da empresa e fala, olha, a gente precisa aumentar as vendas. E ele vai pensar, como é que eu vou aumentar a venda? Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou ligar para alguém, vou usar a internet, vou contratar mais vendedor. Então a atuação tática tem foco em uma área funcional. O sujeito só cuida de vendas, o sujeito só cuida de marketing, o sujeito só cuida de RH. Ou numa unidade, né? Uma multinacional muito grande, fala assim, vamos ver aqui a região de São Paulo, ou a região do Mato Grosso do Sul, também são atuações de nível tático. Mas é muito fácil da gente perceber uma função de nível tático. Né? Normalmente a pessoa tem subordinado, normalmente o sujeito tem tomada de decisão, mas ele não, a decisão dele não abrange toda a empresa. Né? Então, às vezes, é muito curioso, né? Você vê um gerente de sistemas, né? Ele acha na cabeça dele que ele é estratégia. Mas, se ele só cuida da área de sistemas, da área de TI da organização, ele é tático. Ele está tentando transformar a estratégia da organização em ações em uma determinada unidade ou área funcional. Vamos repassar isso? Nível estratégico. É o mais elevado da hierarquia, composto pelos administradores de topo, né, ou a cúpula organizacional. Esse grupo é relativamente pequeno e responsável pelas principais decisões da organização. São responsáveis pela interação entre a organização e o seu ambiente externo. Né? Então, como é que a empresa vai reagir ao novo governo? Como é que a empresa vai reagir à crise internacional? Né? Essa relação com o ambiente externo é uma preocupação
o nível estratégico. Nível tático é um nível intermediário na estrutura, constituído por executivos que são responsáveis pela articulação entre o nível estratégico e operacional. E, finalmente, o nível operacional, que é o mais baixo, é aqueles que estão ali ou no curto prazo, orientados para a organização, e até gestores de primeira linha, né? Os líderes, os coordenadores, aqueles que têm alguma relação de supervisão, mas que essa supervisão tem um poder de comando, né? Uma abrangência de comando muito pequena. Bom, então, se as organizações, né, elas são divididas entre nível estratégico, tático, operacional, a gente pode dizer também que ela é dividida em sistemas, né? Esses sistemas são os recursos usados pelos administradores para que a organização chegue ao seu objetivo. Que recursos são esses? Humanos, as pessoas, financeiro, dinheiro, físicos, instalações, máquinas, móveis, equipamentos, utensílios, informativo, informações, dados, big data, tecnológicos, né? Rede de computadores, conexão via satélite, micro-ondas, internet de alta velocidade, né? E esses recursos, eles são utilizados em processos de transformação com a divisão de trabalho, buscando determinados objetivos que são produtos e serviços. Ou seja, eu pego esse conjunto de recursos para uma atividade fim da empresa X, essa atividade fim da empresa X vai transformar alguma coisa em alguma coisa que vai ser oferecida para o mercado. Então, como que a Coca-Cola ganha dinheiro? Ela pega lá insumos, né? Água, cafeína, mistura aqueles insumos num processo industrializado, acrescenta gás carbônico, gera um produto que é um refrigerante que ele vai ser vendido, provavelmente, né, certamente, a um preço superior ao custo, e aí a empresa paga os seus custos e o que sobrar fica como lucro, né? Então, nesse processo de transformar recursos, de usar os recursos para transformar a matéria-prima em produto acabado, ou qualquer outro processo de transformação que a empresa trabalhe, e a gente tem as empresas de serviço, né, que vai transformar o quê? Vai transformar ideias em algum resultado, né? Quando você vende um serviço de consultoria, né, você está usando o seu recurso humano, o seu intelecto, para que a empresa tenha alguma vantagem competitiva no mercado por meio da utilização desse seu conhecimento. Você gerou um serviço, né? Ou quando quebra o computador da pessoa e a pessoa chama um técnico de informática, o técnico vai lá, descobre que tinha que só limpar as placas dentro do computador para o computador funcionar. Ele não aplicou nenhuma transformação no computador, né? Mas a transformação foi a aplicação da mão de obra dele, do conhecimento dele para uma solução, né? Então, todos esses processos de transformação, né, transformacionais, são a razão de ser das empresas, né? As empresas agregam alguma coisa para cobrar por isso e aí obter lucro que vai garantir a sua sustentabilidade. Se não obtiver lucro, pelo menos que pague as contas, né? Não fique no prejuízo. Processo de administração, então, envolve o planejamento, a organização, a direção e o controle das atividades da empresa. Planejamento é toda essa parte prévia ao trabalho, né? Para onde eu vou, o que eu vou fazer, quais são as estratégias, quais são as ações para alcançar esses objetivos. Depois eu vou, não depois, né? Porque todos esses processos eles são concomitantes, né? Você planeja, você organiza junto, mas a gente divide por uma forma didática, para a gente entender quais são a função da administração, do que ela é composta. A organização é a distribuição das tarefas, dos recursos para os membros,
quem tem autoridade sobre quem, né? Então, como que se configura a empresa? Como é que ela vai trabalhar? Que departamentos ela vai ter? Quantas pessoas? Como é que vão trabalhar essas pessoas? A forma com que a empresa se organiza. A direção, que é propriamente a parte de liderança, a parte de motivação, a parte de coordenação dos trabalhadores e suas atividades, né? A comunicação para que as pessoas vão pelo caminho certo, façam o que deve ser feito. E, finalmente, controle, que é verificar se aquilo que deveria ser feito está sendo feito. Então, são processos de monitoramento, né, do que está acontecendo na empresa, avaliação de desempenho e qualquer outro controle que a organização coloque. Então, na prática, todas essas atividades são executadas de forma interrelacionadas, né, não apenas sequencial, e esse conjunto de atividades de planejar, organizar, dirigir e controlar é chamada de função administração, né, funções do administrador. Se a gente fosse jogar isso de uma forma visual, né, da forma de um gráfico, ficaria como essa imagem. O administrador pega os recursos, né, e ele vai planejar, organizar, liderar e controlar isso em busca das metas. Cada um dos recursos, né, todos com foco na mesma meta, nos mesmos objetivos. Bom, as organizações normalmente são divididas em áreas funcionais. Não é uma unanimidade, não é universal, não são todas as organizações que são divididas e não são divididas da mesma forma. Tem organizações que têm área de vendas e marketing, tem empresas que marketing e vendas é uma coisa só, tem empresas que têm área de RH, tem outra empresa que o RH é dentro do administrativo, né? Mas normalmente para organizar melhor a empresa a gente vai dividindo ela em sistemas ou áreas funcionais, né? Essas áreas representam atividades especializadas, então tem a questão da especialização do trabalho, né? O cara do financeiro vai cuidar só de finanças, o cara do RH vai cuidar só de pessoas, o cara do comercial vai cuidar só de vendas, o cara do marketing vai cuidar só do composto promocional, e assim por diante. A coordenação e integração de cada uma dessas áreas funcionais são algumas das principais responsabilidades do administrador, né, numa perspectiva geral. Então, como a gente vai convergir esses recursos todos na busca dos objetivos da empresa. E quais são as áreas funcionais da organização? A gente tem a área de produção ou operações, que cuida da parte de relações industriais da empresa, da indústria, da matéria-prima, da transformação da matéria-prima em produto acabado, ou da prestação dos bens, a prestação dos serviços que são prestados pela empresa, né? A transformação dos insumos, a agregação o que vai transformar a matéria-prima em produto acabado, o que vai agregar valor que vai ser vendido, normalmente fica dentro dessa área de operações. A área comercial cuida de vendas, a área de marketing cuida da divulgação do produto, né, da definição do preço, dos pontos de venda onde esses produtos vão ser trabalhados. Então, o principal foco é a satisfação do cliente para que ele adquira o produto. Então, a área de marketing tem como objetivo influenciar o consumidor a desejar o produto. E aí, com a venda e com a lucratividade das vendas, a empresa vai atingir o seu propósito. A área financeira vai lidar com o dinheiro da empresa. Então, se está sobrando dinheiro eu vou investir, se está faltando dinheiro eu vou tomar empréstimo, vou gerenciar as contas da empresa para o caixa ficar, de preferência, sempre no positivo, porque é para que a empresa não tenha que pagar juros, né? E se tiver dinheiro sobrando em caixa, eu vou investir para eu ganhar mais dinheiro ainda, né? E aí, essas atividades também buscar atingir os objetivos funcionais. Recursos humanos, a coordenação das pessoas, né? Contrato, demite, tira férias, está afastado, retorno, preciso de mais gente, tá, capacidade laboral, preciso contratar, preciso demitir, quanto que eu tenho que pagar para essas pessoas.
está tudo dentro da área de RH. E aí a gente parte para as habilidades do administrador. Né? O que o administrador deve ter de competências para conseguir conduzir bem as suas atividades. Então, as habilidades conceituais do administrador dizem respeito à capacidade que ele tem de coordenar, de integrar os recursos, de fazer com que os diversos interesses convirjam para os objetivos da organização, analisar e interpretar situações abstratas, o que eu faço se, né, e complexas, com tantas variáveis nesse mercado, o que eu vou fazer para atingir o meu objetivo. Temos também habilidades humanas, no sentido de como é que eu vou me relacionar com as pessoas, como é que eu vou formar os grupos, como é que eu vou lidar com os problemas dos grupos, como é que eu vou me comunicar para que as pessoas entendam o que eu quero, como é que eu vou motivá-las a seguir aos propósitos que são necessários para que a empresa atinja o seu objetivo. Também cabe ao administrador, é necessário que o administrador tenha habilidades técnicas relacionadas ao uso de procedimentos específicos, conhecimentos especializados, enfim, saber administrar, saber como chegar a um determinado objetivo utilizando a ciência de administração, os conceitos mais modernos de administração. Né? Então, se a gente fosse juntar todos esses componentes num quadro, ficaria alguma coisa mais ou menos como esse aí. Né? Se o administrador no passado pensava em si mesmo como administrador ou chefe, agora ele é um patrocinador, um líder de equipe, um consultor interno, alguém que está para suportar os seus subordinados, não para oprimi-los de cima para baixo. Se antes ele seguia uma cadeia de comando, hoje ele lida com qualquer situação onde seja necessária a sua atuação. Se ele trabalhava dentro de uma estrutura organizacional fixa, agora a estrutura organizacional é mutante. Então, o mercado muda, a estrutura organizacional vai mudando também. Então, não tem essa de... se a gente dizer, falar, não, isso não é comigo, hoje não tem mais isso. Né? Hoje o importante é atingir o objetivo. E aí a gente vai se ajustando a essas necessidades. Se antes o administrador tomava decisões sozinho, agora ele toma de forma colegiada. Porque quando eu peço para um colaborador, um colega, um subordinado participar da decisão, essa decisão ganha legitimidade. Se antes ele acumulava informações do tipo, não, só eu sei, o meu emprego está garantido, hoje essas informações têm que ser compartilhadas para que o resultado seja alavancado. Tenta especializar-se em um tema principal, como finanças e marketing. Antes tinha grandes especialistas, hoje a gente precisa de generalistas. Como eu disse agora há pouco, todo o administrador, independente do departamento que está, vai lidar com pessoas. Né? Você, como um gestor na área de sistemas, na área de TI, vai lidar com equipes. Né? Vai precisar saber do orçamento do departamento para o ano seguinte. Quanto que vai ser necessário gastar? Então precisa saber de finanças. Qual que é o papel da tecnologia para que o produto seja produzido? O que acontece se parar a máquina que emite as notas fiscais? Então, a necessidade do administrador ter um conhecimento sistêmico e atuar de forma sistêmica na organização, não só estanque dentro do departamento. Né? Isso daqui não é comigo, aqui é financeiro, aqui é TI, vê lá o que você vai fazer, que é o departamento. E aí, né, ao invés de cobrar longas jornadas de trabalho, você tem que ficar aqui das 8 às 17h48. Isso perde importância. Não importa se você vai ficar aqui, se você vai chegar às 8, às 9, às 10. Contanto que você me entregue isso daqui até sexta-feira, você faz do jeito que você quiser. Então veja que o processo e a atuação do administrador, ela deixa aquele papel antigo do chefe, que está na empresa para mandar, e passa para um novo modelo. O novo administrador está lá para coordenar os recursos de forma harmoniosa para que todos fiquem motivados e alcancem os resultados pretendidos da empresa. E aí,
a gente faz um parênteses diante dessa reflexão aqui dos papéis administrativos, para perguntar, será que no Brasil o administrador tem características específicas? Muitos alunos costumam me dizer que, professor, a minha empresa tem um chefe, né? não tem líder. Ele fica só mandando, ele fica só pensando nas coisas dele, não fala com a equipe, a gente fica meio largado lá sem coordenação. E eu queria uma empresa diferente, né? Talvez na empresa onde você está tenha um administrador mesmo, tem um gestor, ou tem alguém nesse perfil anterior aqui, do antigo administrador, do famoso chefe. Então, no Brasil, existem algumas características relacionadas ao administrador brasileiro. Né? Primeiro, concentração do poder. O líder brasileiro, segundo pesquisas, ele gosta de mandar, gosta de concentrar o poder, fazer, por que você fez isso sem me falar? Ele é centralizador, né? Ele quer. Eu trabalhei uma vez numa empresa que o dono da empresa queria assinar todos os cheques da empresa. Tinha lá mais de 20 filiais, tinha coisa acontecendo em tudo quanto é lugar, mas ele queria assinar desde qualquer coisa, nem se fosse comprar, sei lá, post-it para usar na empresa. Ele queria assinar todos os chefes. Então, essa centralização é uma característica do brasileiro. Personalismo, poder de espectador, aversão ao conflito, formalismo, lealdade às pessoas, paternalismo e flexibilidade. Eu vou deixar esse slide para você fazer uma atividade. Né? Eu quero que você pesquise quais são essas características, o que elas significam, né? E me apresente um trabalho sobre isso. Né? E aí eu quero que você faça uma reflexão crítica em cima desses outros fatores que eu estou passando para você. Você vê esse tipo de característica na empresa onde você trabalha, ou pelo que você ouve falar, se você não estiver trabalhando, né? Você conversa com um amigo que está trabalhando, ou conversa com seus pais, ou conversa com algum parente que está comentando a respeito da empresa, e ele fala, na minha empresa é assim. Você consegue ver essas características do administrador brasileiro nessas conversas? Tá? Escreve então quais são essas características e qual é a sua impressão diante dessas características, umas 2 ou 3 páginas sobre isso, e me entregue. É uma atividade que vale para a nossa avaliação. Tá bom? O que eu posso adiantar para vocês a respeito disso, né, é que todos esses traços da cultura são observados nas organizações brasileiras em maior ou menor grau, segundo pesquisas. Algumas conferem aos administradores brasileiros uma vantagem em relação aos administradores de outras nacionalidades. Outros são aspectos negativos. Quando você for fazer aquela relação das características, né, faça essa crítica. Isso é positivo ou é negativo? As organizações vivem num ambiente de constante mudança, as quais têm impacto determinante no trabalho dos administradores, pois colocam desafios cada vez maiores. Para enfrentar esses desafios, os administradores precisam reconhecer as tendências do ambiente organizacional, antecipando assim problemas e aproveitando as oportunidades. Então aproveite que você está fazendo trabalho, com mente também o que você entendeu dessas 2 frases. Por que é importante essa mudança? Por que é importante essa adaptação? Bom, tem umas referências, alguns livros que abordam esse assunto que nós tratamos de hoje. Elas não esgotam, não são apenas essa. Uma sugestão que eu faço a você, se você achou interessante esse tema, é visitar a nossa biblioteca, busque livros de administração e veja se eles estão falando alguma coisa a respeito disso que a gente conversou hoje. Aproveite e enriqueça seus conhecimentos de administração, que você, não sei se notou, está tocando num tema que vai ser útil
para a vida. Né? A gente está administrando o tempo todo. Né? A gente administra as nossas vidas, a gente administra o nosso convívio familiar, a gente administra as nossas relações interpessoais, a gente administra os nossos filhos, a gente administra várias atividades em vários contextos que não só o organizacional. E de repente você pode se apropriar desses conceitos da administração, planejar, organizar, dirigir, controlar e aplicá-las em diversos outros ambientes que não só na empresa onde você trabalha. Né? Você pode pensar isso no ambiente escolar, no ambiente acadêmico, né? E de repente utilizar as técnicas de administração para ter um melhor desempenho escolar. Né? Enfim, são reflexões aí, espero que as dúvidas que eu li de vocês tenham sido esclarecidas aqui nessa nossa conversa. A gente está praticamente aí uma aula, né, como se fosse em termos de tempo, uma aula presencial, né? Então eu espero não ter me alongado muito, e com essa nossa conversa a gente faz o fechamento daquele das nossas conversas que rolou até então, né? Desde a apresentação daquele primeiro capítulo do livro da Administração Contemporânea até essas reflexões que nós fizemos até esse momento aqui. A gente vai avançar para um próximo tema, mas eu já deixei coisas demais para vocês pensarem, então semana que vem eu passarei aí como nós vamos seguir nessa nossa caminhada em busca desse conhecimento em torno da administração. Obrigado por ter assistido, espero que tenha sido proveitoso, bons estudos e até a próxima.